O orçamento foi aprovado, mas o impacto dessa decisão pesa no bolso de cada cidadão. O aumento do imposto sobre valor agregado já está valendo e a conta chega para todos. Enquanto isso, o governo anuncia um novo plano para encerrar o conflito, mas será que as promessas se traduzem em ações concretas? Os jornalistas mergulham nos detalhes, e uma pergunta não sai da cabeça de ninguém: até quando essa situação vai durar? A situação no fronte não dá trégua. Um ataque devastador atingiu a região de Kursk, deixando mais de 16 mil pessoas sem energia elétrica após a destruição de uma subestação. As forças ucranianas avançam, e a resposta russa não tarda. Em Ryazan, outro golpe duro. O principal complexo de refino de petróleo do país foi alvo de um ataque, o 8º desde o início do ano. As autoridades confirmam o incêndio, mas evitam detalhes sobre a localização exata. Enquanto isso, em Ternopil, as buscas por vítimas sob os escombros continuam. O número de mortos já chega a 26, e outros 22 permanecem desaparecidos. Em Moscou, um gesto comovente. Flores foram depositadas no monumento à Lesia Ucrânica em memória das vítimas dos recentes ataques. A Ucrânia sofre com a ofensiva mais letal dos últimos 2 meses, e a tensão não para de crescer. Em outro episódio preocupante, um oficial russo foi alvo de uma tentativa de envenenamento. Um agente infiltrado teria oferecido cerveja contaminada com uma substância letal, capaz de matar em apenas 20 minutos. As suspeitas recaem sobre os serviços de inteligência ucranianos. No mar, a tensão também se intensifica. Um navio espião russo, suspeito de coletar informações para possíveis sabotagens, foi flagrado tentando se esconder das forças britânicas. O ministro da Defesa do Reino Unido acusou a embarcação de usar lasers para cegar aeronaves militares. Enquanto isso, em Istambul, 3 marinheiros russos foram intoxicados em um navio-tanque, um deles não resistiu. A causa provável? Vazamento de gases tóxicos na sala de máquinas. No transporte, o caos. Centenas de passageiros ficaram presos em Chelyabinsk após um atraso no trem Moscou-Vladivostok. E em Moscou, a violência policial volta a chocar. Uma jovem foi brutalmente agredida por agentes durante uma operação antidrogas. Imagens mostram a vítima sendo arrastada pelo chão, enquanto os policiais ignoram seus protestos. Com o endurecimento das leis contra a comunidade LGBTI+, esse tipo de abordagem arbitrária se torna cada vez mais comum. A investigação sobre o assassinato da ex-deputada Galina Starovoitova ganha novos capítulos. Documentos revelam que um ex-membro da Duma estaria por trás do crime, motivado por um antigo conflito político. As provas apontam para um esquema complexo, mas o acusado nunca chegou a ser formalmente indiciado. Ele foi morto em 2014, e o caso permanece sem solução. Na capital, um alerta sanitário. Um caso de raiva em um animal doméstico levou à decretação de quarentena em uma região de Moscou. Eventos públicos, feiras e até passeios com animais foram proibidos para conter a disseminação da doença. E nas livrarias, uma decisão polêmica. O romance de Stephen King está sendo retirado das prateleiras, tanto físicas quanto virtuais. A justificativa? A obra seria incompatível com as leis russas, que proíbem a propaganda LGBTI+. Enquanto isso, o debate sobre um possível acordo de paz para a Ucrânia ganha força. Vários veículos ocidentais divulgaram detalhes de uma nova proposta que, surpreendentemente, repete quase palavra por palavra as exigências que a Rússia já vinha fazendo desde antes da invasão. Neutralidade militar, redução das forças armadas, status oficial para o idioma russo e garantias religiosas, tudo isso já estava no radar de Moscou. Será que esse plano de paz não passa de uma estratégia para legitimar concessões forçadas? Especialistas alertam: aceitar essas condições seria um retrocesso perigoso, uma rendição disfarçada de diplomacia. A guerra continua, as tensões aumentam e as perguntas seguem sem resposta. Mas uma coisa é certa: o mundo não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Acompanhe os desdobramentos, compartilhe as informações e faça sua voz ser ouvida. Juntos, podemos exigir transparência e justiça. Não fique de fora, o futuro depende de cada um de nós. Depois de uma guerra que já ceifou milhares de vidas e destruiu cidades inteiras, a proposta é clara: entregar parte do Donbas sob um disfarce de arrendamento, mantendo uma soberania ucraniana apenas no papel. Mas quem, em sã consciência, acreditaria que Putin respeitaria um acordo desses? A história recente já mostrou que cada concessão a Moscou é interpretada como fraqueza e explorada como oportunidade para avançar ainda mais. Se um inquilino violasse seu contrato, você recorreria à justiça. Se um vizinho invadisse sua propriedade, chamaria a polícia.
Mas quando o agressor é um Estado nuclear, armado até os dentes e com um histórico de descumprir tratados, quem garante que as regras serão respeitadas? Não existe uma polícia internacional capaz de conter Putin. E é justamente essa impunidade que o Kremlin explora. O mais preocupante, porém, é perceber quem está por trás desse suposto plano de paz. Segundo investigações do Wall Street Journal e da NBC, entre os envolvidos na elaboração do documento estão figuras como Kirill Dmitriev, um dos homens mais próximos de Putin, ligado ao círculo íntimo do Kremlin, e nomes do entorno de Donald Trump, como Jared Kushner e Mark Rubio. Não se trata de um rascunho qualquer, mas de uma estratégia orquestrada por atores com influência direta nas decisões geopolíticas. E o timing não é coincidência. A divulgação ocorre em um momento em que a Ucrânia enfrenta desafios no fronte. Zelensky lida com crises internas e os Estados Unidos se preparam para uma eleição que pode redefinir o apoio ocidental à resistência ucraniana. Mas qual o verdadeiro objetivo desse plano? Para Moscou não se trata de paz, mas de uma armadilha. Uma forma de forçar Zelensky a rejeitar publicamente as condições, o que seria explorado como prova de que Kiev não quer negociar, ou de criar divisões na sociedade ucraniana, minando a unidade nacional. Afinal, como resistir quando até mesmo aliados começam a sussurrar sobre soluções realistas? A própria existência desse documento já é uma vitória para Putin. Ele normaliza a ideia de que a Ucrânia deve ceder território em troca de um cessar-fogo ilusório. E o pior, a estratégia parece estar funcionando. Fontes próximas ao processo revelaram que o plano só veio à tona após um vazamento acidental. O negociador teria mencionado, em um post deletado, que um jornalista recebeu informações de alguém cujo nome começava com a letra K. As suspeitas recaem sobre Dmitriev. Ou seja, o mundo só soube da proposta porque alguém, dentro do próprio círculo de Trump, decidiu expor o jogo sujo. Enquanto isso, a Europa assiste a tudo em silêncio, ou pior, financia a resistência ucraniana com uma mão enquanto, com a outra, flerta com a ideia de concessões. Os recursos enviados a Kiev são, em grande parte, dinheiro dos contribuintes europeus. Mas até quando esses mesmos contribuintes aceitarão ver seus impostos bancando uma guerra que alguns já tratam como perda de tempo? A pressão por um acordo cresce, e cada dia que passa enfraquece a posição ucraniana. A saída de Kiron Skinner, uma das poucas vozes pró-Ucrânia na equipe de Trump, é um sinal claro. O equilíbrio dentro da administração americana está mudando. E se antes havia quem defendesse a soberania ucraniana, agora sobram aqueles dispostos a sacrificá-la em nome de uma paz que não passa de rendição. O que mais chama a atenção no documento vazado, porém, é sua desconexão com a realidade. Entre os 28 pontos, há exigências absurdas, como a oficialização do russo como segunda língua oficial da Ucrânia. Depois de uma guerra que matou milhares, deslocou milhões e destruiu infraestruturas inteiras, alguém realmente acredita que o povo ucraniano aceitaria adotar o idioma do agressor como parte de sua identidade nacional? É uma afronta não apenas à soberania, mas à memória dos que morreram lutando contra essa mesma invasão. E não se trata de uma cláusula qualquer, é um teste. Se Kiev aceitar, abrirá precedente para novas exigências. Se rejeitar, será acusada de intransigência. Em ambos os casos, Putin vence. A verdade é que esse plano de paz não foi feito para ser aceito. Foi feito para ser usado como arma. Uma forma de dividir a Ucrânia, enfraquecer o Ocidente e consolidar as conquistas russas. E o mais assustador é que, enquanto o mundo debate suas cláusulas, a guerra continua. As bombas não param de cair, os soldados não deixam de morrer e as famílias não param de ser separadas. A cada dia de hesitação, a Ucrânia perde mais território, mais vidas e mais esperança. Não se trata de escolher entre guerra e paz, mas entre resistir ou se render. E a história já mostrou qual é o preço da rendição. Não são condições para negociar. O que está em jogo aqui não é um simples acordo, mas o desmantelamento sistemático da soberania ucraniana. Porque, sejamos claros, o que resta da Ucrânia após essas cláusulas não é um país, mas um fantoche, uma sombra do que já foi, com feridas abertas e uma independência reduzida a cinzas. E eu me recuso a aceitar essa narrativa. Há pontos inegociáveis, e o primeiro deles é geopolítico. Ceder as últimas regiões fortificadas, como Donbas, não é apenas entregar território, é abrir as portas de Kharkiv e Dnipropetrovsk para a próxima invasão. Podemos até supor por um instante que Putin ou seus sucessores de repente se transformem em pacifistas, que abandonem seus crimes de guerra e abracem a paz. Mas mesmo nessa fantasia, o que se exige da Ucrânia é uma rendição disfarçada de acordo.
Exigem que Kiev reduza seu exército, abrindo mão da única garantia de segurança que lhe resta. Exigem que abandone seu status não alinhado, ou seja, que se torne um alvo ainda mais vulnerável. Exigem que proíba a presença de tropas estrangeiras em seu solo, isolando-a de qualquer apoio externo. E como cereja podre desse bolo, impõem uma lógica absurda, que a Ucrânia reconheça o russo como língua oficial e conceda privilégios à Igreja Ortodoxa Russa, como se isso pudesse apagar os corpos enterrados em Bucha ou as crianças sequestradas em Mariupol. É uma receita para o suicídio nacional. 4 anos de resistência, milhares de vidas perdidas, cidades arrasadas. E agora oferecem à Ucrânia a opção de curvar-se simbolicamente e admitir que, afinal, Putin tinha razão. Como se normalizar o genocídio cultural pudesse justificar as valas comuns. Enquanto isso, a Rússia não perde tempo. Seu orçamento para 2024 é um espelho de suas prioridades: gastos militares inflados, cortando fundo nas áreas sociais. O aumento do IVA para 22%, com exceções apenas para produtos essenciais, é um golpe direto no bolso dos cidadãos, enquanto os cofres do Estado se enchem para alimentar a máquina de guerra. E não se enganem, a conta chegará. A inflação já corrói os salários, e a cada ponto percentual a mais, famílias inteiras afundam na pobreza. Os números não mentem, apenas 8% dos russos sentem melhora em sua situação financeira, enquanto 1 em cada 4 admite que está pior. A economia, antes inflada pela guerra, agora dá sinais de esgotamento. O crescimento desacelera, os investimentos minguam, e o que resta é um país refém de suas próprias contradições, uma potência militar com uma população cada vez mais empobrecida. E enquanto Moscou brinca de imortalidade com oligarcas como Hermann Greff prometendo vida eterna em clínicas de luxo, a realidade nas ruas é bem menos glamurosa. 2 dias de exames em uma clínica de elite não apagarão os corpos que se acumulam nas trincheiras, nem as crianças que crescerão sem pais. A ciência pode até sonhar com a extensão da vida, mas enquanto isso, a guerra segue ceifando gerações inteiras. E a pergunta que não quer calar é: até quando o mundo assistirá a essa tragédia como espectador? Até que a Ucrânia seja apagada do mapa? Até que a próxima invasão comece? A história não perdoa quem fecha os olhos para a opressão. E a escolha, hoje, é simples: apoiar a resistência ou ser cúmplice da rendição. O problema não é a ciência não ter respostas, é a política preferir ilusões a soluções reais. Enquanto laboratórios ao redor do mundo lutam para decifrar os mecanismos do envelhecimento, regimes autoritários transformam a busca pela longevidade em mais um espetáculo de poder. Prometem vidas de 150 anos como quem vende poções mágicas, mas escondem o fato de que, até hoje, nenhum avanço clínico conseguiu estender a existência humana além dos limites já conhecidos. O que temos são migalhas, mais higiene, vacinas, antibióticos, conquistas que dobraram nossa expectativa de vida em um século, mas que agora parecem ter atingido um teto invisível. E enquanto a ciência patina em busca de um salto revolucionário, os mesmos governantes que financiam pesquisas com dinheiro público desviam recursos para guerras e propaganda, como se a imortalidade pudesse ser comprada com discursos vazios ou extraídos de sementes de uva. A verdade é que o envelhecimento não é um inimigo a ser derrotado com truques de marketing ou promessas de singularidade tecnológica. É um processo biológico complexo, que desafia até mesmo as mentes mais brilhantes. E, no entanto, em vez de investir em saúde pública, em prevenção, em acesso universal a tratamentos básicos, o que vemos são líderes obcecados por projetos faraônicos, laboratórios de fachada, pesquisas com animais exóticos que jamais trarão resultados práticos, e a ilusão de que a inteligência artificial salvará a humanidade antes mesmo de salvarmos os milhões que morrem hoje de doenças evitáveis. Enquanto isso, os mesmos que sonham em carregar suas consciências em computadores são os que enviam drones para matar civis em países vizinhos. A contradição é tão absurda que beira o grotesco. Como acreditar em um futuro onde a vida será eterna, se o presente é marcado pela morte em massa? E não se enganem, esses regimes não querem prolongar a vida para beneficiar a humanidade. Querem é perpetuar seu próprio poder. Os mesmos que hoje se agarram a teorias mirabolantes sobre imortalidade digital são os que décadas atrás já governavam como velhos decrépitos, sustentados por um sistema que premia a lealdade acima da competência. A ciência que eles dizem apoiar é a mesma que desprezam quando não serve aos seus interesses, como a medicina básica que poderia salvar vidas hoje, mas que é deixada de lado em nome de experimentos duvidosos com ratos toupeiras pelados. E enquanto isso, a população envelhece, as doenças avançam,
E a única solução oferecida é a velha fórmula do autoritarismo: controle, repressão e a ilusão de que, um dia, a tecnologia resolverá tudo. Mas a história já mostrou que nenhum império se sustenta com promessas vazias. A verdadeira revolução não virá de laboratórios secretos ou de algoritmos que prometem eternidade. Virá de escolhas concretas, investir em educação, em saúde e em paz. Virá de reconhecer que antes de sonhar com vidas de 150 anos, precisamos garantir que as pessoas cheguem aos 80 com dignidade. E virá, acima de tudo, de entender que a ciência não é um espetáculo, é um compromisso com a vida, não com o poder. Enquanto os tiranos brincam de Deus, o mundo real continua a exigir respostas. E a pergunta permanece: até quando vamos aceitar que a morte seja apenas um problema para as gerações futuras, enquanto a nossa continua a ser ceifada por guerras, negligência e ganância? E se a música, essa força que nos move antes mesmo de entendermos as palavras, pudesse ser mais do que um refúgio, mais do que um escape momentâneo das dores que carregamos? Ela já é, e sempre foi um grito de resistência, um pacto silencioso entre quem sofre e quem ousa sonhar. Mas por que então insistimos em reduzi-la a um produto, a um algoritmo que decide o que merecemos ouvir? A indústria transformou a arte em mercadoria, os artistas em marcas, e o público em consumidores passivos, enquanto a verdadeira revolução sonora continua a acontecer nas margens, onde ninguém está olhando. A música dinâmica não é apenas sobre volume ou ritmo acelerado. É sobre a coragem de romper com o esperado, de desafiar as caixas em que nos aprisionaram. É o jazz que improvisa sobre as ruínas de um mundo que desmorona, o punk que cospe na cara da hipocrisia, o hip hop que transforma a dor em poesia antes que ela se torne cinza. Mas onde está essa música quando as rádios só tocam o mesmo refrão vazio? Quando os algoritmos nos empurram mais do mesmo, como se fossemos incapazes de sentir algo além do previsível? O problema não é a tecnologia. É a covardia de quem a controla. A inteligência artificial pode compor sinfonias, mas nunca entenderá o peso de uma nota tocada em um porão lotado, onde cada acorde é um suspiro de quem não tem mais nada a perder. Os streamings podem entregar milhões de músicas em um clique, mas não conseguem capturar a eletricidade de um show onde o público e o artista se reconhecem como cúmplices de uma mesma rebelião. A música dinâmica exige risco, e risco não dá lucro rápido. Então, o que nos resta? A escolha entre sermos espectadores ou protagonistas, entre aceitar o cardápio que nos oferecem ou invadir a cozinha e cozinhar algo novo. A história já provou que as grandes mudanças não vieram dos palcos iluminados, mas dos porões, das ruas, dos lugares onde a arte ainda é um ato de desobediência. E se hoje a música parece domesticada, é porque esquecemos que ela nasceu selvagem, e que sua força está justamente em nunca se deixar domar. A pergunta não é se a música pode mudar o mundo. Ela já mudou. A pergunta é: até quando vamos deixar que a transformem em mais uma corrente?